Olá, meus amores, vamos dar início à nossa correção de história. Hoje, nossa atividade foi no caderno. Nossa atividade do caderno teve a primeira pergunta, com base no texto Brasil Colônia, que estudamos nas páginas 122 até 125. Letra A. A embarcação, comandada pelo capitão-mor Pedro Álvares Cabral, era composta de quê? Era composta por 13 embarcações, trazendo mais de 1.500 homens, dentre eles padres, nobres, degredados, soldados, marinheiro e o escrivão Pero Vaz de Caminha. Na letra B, como se chamava o rei de Portugal que organizou essa expedição que tinha como capitão-mor Pedro Álvares Cabral? A resposta para essa questão é Dom Manuel. Dom Manuel era o rei de Portugal na época. Como ficou conhecida o monte quando foi avistado em 22 de abril? Ficou conhecido como Monte Pascoal. Na letra D, como se chamava o responsável por relatar tudo o que acontecia ao rei de Portugal? O escrivão Pero Vaz de Caminha. Nosso segundo quesito vai falar um pouco sobre as expedições, que estudamos na página 128 até 130. Os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, entre 1500 e 1530, recebeu que nome esse período? Período pré-colonial. Quem comandava a primeira expedição colonizadora? Gaspar de Lemos. Ainda continuando com esse texto, qual era o principal objetivo dessa expedição? Explorar o litoral brasileiro. Já falando no terceiro quesito sobre as capitanias hereditárias, que estudamos na página 135 e 136, temos a primeira questão, da letra A. Em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu fazer o que foi que ele decidiu fazer com as terras brasileiras. Ele dividiu a terra brasileira em faixas que partiam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Letra B. Que nome foi denominado aos lotes de terra que foram divididos pelo rei Dom João III? Capitanias hereditárias. Quem eram os donatários? Eram os responsáveis pelos lotes de terra que tinham a função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Quais eram os títulos dados aos donatários pelo rei de Portugal? Carta de doação e o foral. Já o sistema de governo geral, que ocorreram muitas mudanças, como vimos nos textos trabalhados na página 139 até 144, vem com a primeira questão, a seguinte. Quantos e quais foram os primeiros governadores gerais que assumiram a administração do país? Foram 3. Dentre eles, Tomé de Souza, que ficou entre 1549 até 1553, Duarte da Costa, que ficou de 1553 até 1558, e Mendes Sá, que ficou de 1558 até 1572. Quais eram os objetivos do governo geral? Centralizar o poder na colônia, fiscalizar, ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem e tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses. E a última questão, onde foi instalado a sede do governo? Em Salvador. E assim finalizamos a nossa correção de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.